Esta chamada está sendo gravada. Olá, tudo bem com vocês? É isso aí, pessoal. Estamos voltando para a nossa aula de Sociologia Organizacional. Estamos cada dia mais ampliando os nossos conhecimentos, fazendo as atividades e, obviamente, criando um senso crítico muito mais apurado. Diante disso, espero que vocês estejam bem, com a saúde e, enfim, vamos para a nossa aula? Vamos que vamos, pessoal. Então, deixa eu projetar aqui os slides. Vamos lá, aqueles slides nossos da aula, que, inclusive, já estão na rota, né, pessoal? Então, é importante a gente falar isso. Então, está aparecendo um slide aí para vocês. A gente já pode começar, então, falando justamente sobre o slide da aula. Bom, o slide da nossa aula de hoje vai falar sobre o terceiro setor. Ele está abrindo aí, vocês aguardem só uns minutinhos. E é importante, pessoal, a gente entender isso dentro de uma construção do conceito de administração pública. Até porque esse conceito vai nos auxiliar a entender todas essas questões que estão envoltas. Bom, está aí o slide, bacharel em administração pública, disciplina de sociologia organizacional, construção do terceiro setor e administração pública. Professor Sérgio Roberto. Bom, vamos lá. O tema dessa aula de hoje, aula 11, é a construção do terceiro setor no Brasil. Então, nós não estamos falando de um terceiro setor em outros países, mas especificamente. E, sobretudo, o quanto esse terceiro setor está vinculado à ideia da sociologia e da organização. Dito isso, nós temos alguns objetivos a serem pautados nessa aula. Entre eles, entender a gênese do terceiro setor, compreender a transição do assistencialismo para os modelos institucionais, bem como avaliar os desafios contemporâneos às perspectivas futuras. Tamo junto? Vamos que vamos, pessoal. Bom, então, quando a gente fala em terceiro setor, a gente tem que entender que ele emerge de um contexto de redemocratização e das reformas do Estado, respondendo às demandas mais emergenciais, não implementadas e atendidas somente pelo setor público, mas também pelo setor privado. Vamos lá. Vou falar um pouquinho de história. O Brasil, ele passou um período da ditadura, de 1964 até 1985, quando começa o processo de redemocratização. Nesse cenário de redemocratização, o aparato do Estado, o aparato público, ele ficou, todas as vezes, nesse período, né, que a gente se referiu, sob a tutela dos militares. E aí, agora, a gente tem um novo processo a qual o Estado, enquanto governo, está inserido e precisa implementar justamente políticas para fomentar esse terceiro setor, tá? Então, a gente entender isso é, sobretudo, entender que ele não é somente ligado à questão filantrópica, religiosa, mas também um ativo político das formulações dessas políticas públicas. Observem o seguinte, quando a gente fala em terceiro setor, a gente tem que entender que é um processo macro, né, na qual esse processo de gestão, esse processo de administração, precisa dele justamente para a tomada de decisões e planejamento. E isso faz com que a gente comece a pensar, bom, se é assim, quando que começa a partir de um marco legal? Eu falei para vocês que de 1985 para trás, nós tínhamos o processo da ditadura militar. A partir do momento de 1985, a gente tem justamente a questão da redemocratização, consubstanciando na Constituição Federal de 1988, onde ele vai estabelecer vários artigos, vários incisos, parágrafos, alíneas, que vão justamente dizer quais são os limites e quais são as regulações, tanto entre sociedade civil quanto poder público, tá? E isso vai ocasionar uma parceria, tanto do ponto de vista a otimizar o Estado, como também do ponto de vista de
uma sociedade que ela vai se dinamizando a partir desses marcos históricos e legais. Bom, dito isso, vamos lá. Qual é uma das características que a gente poderia estar elencando, né, obviamente, para o terceiro setor, dentro da perspectiva de Estado? Primeiro, que ele tem uma natureza privada e sem fins lucrativos, tá? Então, ela é de uma natureza particularizada. Por que falar isso? Porque o Estado em si, ele não tem fins lucrativos, tá, gente? Eu acho que eu já falei isso em aulas anteriores. Já um terceiro setor, né, a gente consegue visibilizar essa natureza privada, porém, de novo, sem fins lucrativos. Nele, ao contrário da administração fechada, da administração rígida, ele tem uma autonomia administrativa. O que significa isso? Ele pode tomar certas decisões sem necessariamente passar por questões de legislação dos aparatos governamentais, tá? Ele pode ter uma finalidade pública ou, ao mesmo tempo, coletiva. O seu financiamento, a sua capacidade financeira, ela é diversificada, pode vir tanto do público quanto de estruturas privadas. E aí, qual é a sua dimensão? Então, se a gente entender o seguinte, bom, beleza, então vamos entender esse terceiro setor. Qual é a dimensão dele? É justamente poder transitar entre o Estado e a sociedade, buscando, sobretudo, a promoção de cidadania, direitos humanos e inclusão social, tá, gente? Então, é muito importante, ao falar nessas questões todas, a gente entender que o terceiro setor é um intermediador, tá? Gravem bem essa palavra, intermediador entre o Estado e sociedade. Bom, e aí, tá, se ele é um intermediador entre o Estado e a sociedade, como é que se materializa, ou como é que a gente entende isso na prática? Bom, muito simples, a gente pode entender isso através de convênios, contratos de gestão, execução de políticas públicas. Tudo isso são reflexos desse terceiro setor como uma interlocução entre o Estado e a sociedade. Vejam que esses convênios, eles podem acontecer. Professor, você falou até agora, eu não consegui entender nada. Vamos lá. Vocês já viram as chamadas parcerias público-privado? É justamente nesse processo que o terceiro setor está inserido. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma organização hospitalar que não é pública, mas não é integralmente privada, e que presta serviços para o Estado. Então, nós temos uma parceria PPP, parceria público-privado, tá? É nesse cenário. E aí, obviamente, a gente retoma aquela ideia do accountability, né, que a gente sempre está falando, já não é de hoje, a ideia da transparência, a ideia da prestação de contas, desses recursos que estão inseridos nesse processo. Porque, apesar dela não ter um recurso exclusivamente do Estado, ela também tem um recurso do Estado. E aí é importante que a gente compreenda justamente essa execução, tá, gente? E aí, obviamente, o que precisa para que a gente monitore isso? E isso vem desaguar justamente no profissional de administração pública, que são vocês. Primeiro, a gente precisa de um planejamento estratégico, gestão de projetos, avaliação de resultados e captação de recursos. É importante a gente dizer que todo esse escopo que foi mencionado são processos ligados a todos os conhecimentos que vocês vêm estudando ao longo desse curso. Planejamento, gestão, avaliação de resultado, captação de recursos, para que seja implementado no terceiro setor uma prática eficiente, transparente e, sobretudo, que atenda os anseios da sociedade. Bom, pensando no terceiro setor hoje, e aí lembre-se que eu falei que ele não tem recursos exclusivamente
do Estado, eles têm alguns desafios a serem superados nessa atual conjuntura. Que desafios seriam esses? Primeiro, sustentabilidade financeira. Uma vez que esse terceiro setor ele não tem recursos exclusivamente do Estado, ele precisa fazer com que a sua economia financeira ela seja sustentável. E aí precisa-se de planejamento, tá, gente? Porque os recursos são finitos, tá? Além disso, outro desafio dentro dessa contemporaneidade é a eficiência administrativa. Tá? Ela não pode criar um movimento de estagnação. Engraçado, é uma palavra contraditória, né? Movimento e estagnação, mas é isso mesmo. Então, ela não pode parar, ela não pode ter um processo obsoleto, ela precisa dinamizar esses processos de atendimento dessa sociedade. Sobretudo, buscando a preservação da missão social. Lembre-se que eu falei que uma das características e necessidades desse terceiro setor é atender às demandas da sociedade, tá, gente? Obviamente, as demandas da sociedade são muito grandes e quando tem esse guarda-chuva de necessidades, muitas vezes tem que haver uma priorização de quais são as mais emergenciais e de que forma atendê-las. Tá? Isso entra dentro da questão dos recursos. Bom, se a gente for pensar isso, e vocês vão ver muito isso ao longo desse curso que vocês estão fazendo, nós temos o chamado processos de ODS, né? Organizações de Desenvolvimento Sustentável, que são elementos que a ONU, Organização das Nações Unidas, construiu para dirimir alguns problemas e mazelas do próprio processo globalizado, né? E, nesse sentido, as ODS têm sustentabilidade, diminuição das desigualdades sociais, a questão da paridade de gênero. Então, o terceiro setor, ele não é alheio a esses movimentos, tá? Ao contrário, eles têm que estar alinhados e de forma cooperativa com essas agendas globais. Então, no terceiro setor que a gente fala, a gente tem que pensar ele, sobretudo, nesse viés. Até agora, professor, você falou, e eu não entendi muita coisa. Como é que eu poderia traduzir esse terceiro setor? Prestação de serviços. Pronto. Se eu fosse hoje dizer para vocês em na verdade duas, né? Se eu fosse falar para vocês em duas palavras, seria prestação de serviços. Tá? Isso é o terceiro setor na perspectiva global. E aí, gente, a gente tem que pensar que esses mesmos processos de prestação de serviço, eles são dependentes, mas não na totalidade, mas em boa parte de recursos estatais, bem como pensados numa lógica que hoje se coloca como um processo de efetivação sobre as privatizações dessas políticas públicas. E aí, gente, a gente tem, só para vocês entenderem, tá, e ficar mais fácil para vocês compreenderem, vários debates que trazem, por exemplo, da privatização dos ambientes carcerários, dos presídios. Isso é uma expectativa. Agora, é óbvio que a gente tem que fazer uma reflexão que, ocorrendo essa privatização, como é que serão os serviços? Como é que a população que não tem recursos financeiros para custear a permanência dos reeducandos nesse processo vão estar? Então, esse é um movimento que a prestação de serviço, o terceiro setor, está mergulhado, as chamadas privatizações das políticas públicas. E isso, obviamente, um pouco do que eu estava falando, vai impactar diretamente em áreas, tá? Eu citei a questão da segurança pública por meio dos presídios, mas também a questão da educação, se a educação é privatizada. Há aqueles que defendem que seja privatizada e seja concedido às pessoas um voucher que poderia estudar na escola que ele quisesse. Obviamente, nós estamos falando de um país de dimensões continentais.
Então, não é tão simplório, não é possível dar uma resposta simples para problemas complexos, tá? Então, é importante a gente entender isso. É um exemplo que eu dei para vocês, também isso pode se aplicar à questão da saúde. Há quem fale que a saúde deveria ser privatizada. Se nós recordarmos bem, o nosso sistema é sistema único de saúde, ele atende desde as camadas menos favorecidas até as pessoas mais abastadas, tá? Então, não há cobrança de medicação, não há cobrança de vacina, não há cobrança de atendimento nas UPAs, unidades de pronto atendimento, tá? E tudo isso a gente tem que ter claro que é pensar um terceiro setor alinhado à questão dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, tá, gente? Então, tudo isso é muito forte enquanto questão social. E aí, obviamente, a gente vai ter que responder às demandas urgentes que se constroem ao longo dos séculos e dos próximos anos. Não há recurso financeiro para se implementar todas as políticas, é fato. E aí, obviamente, alguém vai falar, mas é porque rouba muito no país. De fato, existem muitos desvios financeiros, mas, obviamente, a gente trabalha com a perspectiva de arrecadação. Precisa arrecadar para que se possa implementar políticas públicas. Mas também, por outro lado, existem os processos de aumento desses impostos que atinge a população, principalmente a população pobre. Como lidar com essas duas questões? Precisa se arrecadar, mas não pode se aumentar os impostos. Então, são perguntas que vocês, enquanto administradores públicos, têm que se fazer. E aí, obviamente, existe uma tendência dessas parcerias, da prestação de serviço das empresas com o investimento financeiro, com o mercado, sem perder de vista, obviamente, a questão da responsabilidade social. É uma das exigências hoje dos mercados, é que o terceiro setor, para que ele seja muito bem ranqueado, ele tenha essa perspectiva de responsabilização social. Por fim, é importante também a gente entender todos esses aspectos do terceiro setor a partir de participação da sociedade, em especial do cidadão, através de conselhos, fóruns, conferências, que são mecanismos de controle social, né? Quando a gente tem uma determinada ação e sobre ela a gente consegue saber quais os desdobramentos que elas terão, tanto na sociedade quanto internamente. Quais são as tendências do futuro? As tendências são de que os processos passem todos a serem digitalizados. Ainda temos alguns processos físicos, tá? Por que digitalizados, professor? Primeiro, a gente otimiza. Segundo, há uma diminuição na questão do papel, e esse papel, obviamente, ele impacta a sustentabilidade, tá? E também a gente vai ter um processo de agilização, uma vez digitalizados, e até segurança, né? Porque se o papel, de repente, se ele deteriorar, se ele pegar fogo, vai ter problema de resgatar as informações contidas nesses papéis que foram danificados. Também uma tendência a uma maior integração com as políticas públicas, sobretudo a partir de perspectivas de crescimento de iniciativas híbridas, ou seja, tanto no modo virtual quanto no modo presencial. Bom, pensar tudo isso é, sobretudo, pensar numa reflexão. O terceiro setor consolida-se como um ator estratégico na governança democrática. Demanda equilíbrio, necessidade de eficiência, ética, missão social, sustentabilidade, tá? Otimização, e todos esses aspectos que a gente pode pensar para um terceiro setor realmente eficiente. Pessoal, aqui, obviamente, eu sempre vou falar isso para vocês, é um pouco do que nós estamos falando na aula. Obviamente, vocês têm todo o material para estudar, né? Uma aula, assim, verbalizada ainda é pouco, tá, gente? Então, vocês precisam se aprofundar nas pesquisas e, sobretudo, não se limite a um único material que é colocado na rota. Vão na biblioteca virtual, vão na biblioteca física, vão em sites de artigos científicos confiáveis, como o Cielo, tá? Então, a partir disso,
busquem informações, até mesmo para que vocês possam, no futuro, escrever artigos científicos nessa perspectiva. Bom, agradeço a cada um que teve paciência, assistiu essa aula, e peço que vocês façam as atividades, os fóruns, e qualquer dúvida, entre em contato com o tutor presencial, tutor EAD, coordenação e nós, professores. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu mesmo. Fiquem bem. Até a próxima aula.